My Dragon System, capítulo 498, O Assassino. Ao ver Harry sacar suas duas lâminas, a reação natural de Kyle foi sacar sua única lâmina, o Corvo Roxo, também. Enquanto Harry estava calmo, a mão de Kyle tremia nervosamente. Não porque ele estava com medo de lutar, mas porque não tinha certeza se Harry estava realmente sob a influência da sombra. Devemos fazer algo? Flynn perguntou, preocupado com seu velho mestre faixa preta. Eles estavam do mesmo lado, e ele não conseguia entender por que a necessidade repentina de sacar as armas. Harry, por favor, perdoe Kyle. Acredito que ele só disse essas coisas porque queria nos animar, disse Wendy. Com um único olhar dele, todos os quatro jovens recuaram. Parecia que se tentassem ajudar Kyle, ele iria atacá-los imediatamente. Dale ficou na frente de Claire pronto para protegê-la. Colocou a mão na frente do rosto, e seus olhos começaram a mudar lentamente em um desumano enquanto se preparava para qualquer ameaça. O que há de errado com você? Kyle estalou, suas mãos não tremendo mais. Você realmente enlouqueceu se ameaçou as crianças com seu ki assim. Então esse era o seu ki? Foi tão forte, Claire pensou. Ela também nunca soube que poderia ser usado dessa forma, para intimidar seus oponentes. Ótimo! Agora parece que você finalmente está pronto para lutar, disse Harry com um sorriso. Vamos ver se você consegue apoiar essas suas palavras de antes. Concentrando seu ki, Harry enviou uma energia em direção a Kyle. Usando seu trabalho com os pés havia se movido e evitado o ataque. Mas foi um blefe simples, não havia lâmina, e apenas uma força de ki. Ele percebeu seu erro tarde demais. Sua lâmina já havia sido rebatida pelas duas lâminas de Harry. Girando o Corvo Roxo, foi jogado no chão, perfurando o chão abaixo, bem ao lado dos pés dos jovens. Seu filho, lançando o punho para ele, Kyle surtou de raiva, mas a raiva o consumiu, e acabou sendo usada contra ele. Ele foi selvagem ao atacar e fácil de evitar, permitindo que Harry se posicionasse por trás e colocasse uma lâmina em sua garganta. E veja como o maior espadachim do exército Asas Carmesim foi derrotado facilmente, disse Harry. Naquele momento, entrando pela porta, estava o homem gigante conhecido como Lenny. Qual é o significado disso, Harry? Lenny perguntou, com os dois punhos brilhando. Era uma magia estranha que ele usaria para reforçar seu punho e golpear seus inimigos. No campo de batalha, as pessoas o viram matar muitas bestas com as próprias mãos. Soltando a lâmina do pescoço de Kyle, Harry começou a caminhar para a saída. Não se preocupe. Estou apenas ensinando essas pessoas aí. Estaremos entrando em outra guerra em breve. Se Kyle estava apenas hesitante sobre se Harry estava possuído pela sombra antes, tinha certeza disso agora. A viagem para a fortaleza foi atrasada. Pouco antes de partirem, mais 2 cavaleiros foram encontrados mortos nos túneis. Cada cavaleiro eram cavaleiros Asas Carmesim que lutaram na guerra. Eles não eram de forma alguma fracos, e como ninguém tinha ouvido ou visto nada, a viagem foi suspensa. Eles teriam continuado a se mover mesmo assim, mas Marta sabia que seria uma péssima decisão. Com agora 4 cavaleiros sendo assassinados, eles não queriam que seu líder Ray e alguns outros mais fortes partissem repentinamente. O medo e a paranoia estavam começando a se espalhar pelo exército. Alguns sugeriram que deveriam voltar para Avrion e abandonar a Boca do Leão. Eles sentiram que o lugar estava amaldiçoado, não tendo sido completamente limpo das sombras. Claro que muitos eram contra essa ideia também. Muito sangue foi perdido tentando reivindicar o lugar. Ainda assim, isso não impediu que pequenas brigas estourassem entre eles, pois havia 2 opiniões diferentes. Enquanto isso, dentro de uma única tenda, longe das dos líderes, os jovens novos cavaleiros da unidade de Meios Besta decidiram se reunir para discutir o que tinha acontecido no outro dia. Eu acho que pode ser verdade, disse Claire. Nós vimos como ele agiu naquele dia. Talvez se Lenny não aparecesse, então Kyle já estaria morto. Eu acho que você pode estar certa. Wendy respondeu, um pouco abatida. Harry a salvou algumas vezes quando estavam tentando reunir cristais de besta, e até mesmo durante a guerra. Ele se sacrificou para ajudar a todos até o ponto em que se machucava por eles. Você não acha? Flynn parou para pensar se deveria dizer o que estava em sua mente ou não. Com uma cutucada de Dale, ele foi em frente. Você não acha que o assassino poderia ser Harry, acha?
ele seria habilidoso o suficiente para derrotar aqueles cavaleiros desse jeito. Não, disse Wendy. Eu não posso acreditar que ele faria algo assim. Quando possuídos pela sombra, eles podem obrigar as pessoas a fazerem qualquer coisa, disse Dale. Foram poucas as palavras que ele proferiu, mas sempre que falava, atingia os outros com muita força. Como forma de distrair a todos. O treinamento foi acelerado para os cavaleiros. Isso lhes deu algo em que se concentrar, e não enlouquecer girando os polegares o dia todo. Eventualmente, outra reunião entre os líderes foi convocada. Harry ficou lá parado com sua pele pálida, e Kyle continuou olhando em sua direção. Depois daquele dia, Lenny falou com Ray, e Ray teve uma palavrinha com Harry. No entanto, parecia que nada havia mudado. Talvez Ray estivesse perdendo o controle, Kyle pensou. Às vezes, aqueles que eram mais fracos com o poder eram mais sensíveis aos que os cercavam. Agora que Ray tinha grande poder novamente, uma pequena mudança em Harry pareceria insignificante, mas ele estava apenas adivinhando e não tinha ideia do que se passava na mente de Ray. Naquele dia em que experimentaram a vida de Ray, seu processo de pensamento sempre pareceu estranho. Talvez seja exatamente isso o que aconteceu com aqueles que viveram milhares de anos sozinhos. Lenny ficou ao lado de Ray enquanto atualizava a todos sobre a investigação. Parece que a fortaleza foi destruída usando alguma força poderosa em vez de um exército. Talvez algum tipo de arma. Semelhante à Pedra Branca. Ouvir isso só fez Ray pensar na arma especial que exigia a chave em seu pescoço para ser ativada. Será que realmente encontraram uma maneira de ativá-la sem ela? Pensar nisso também fez Ray pensar em sua mãe. Se ela tivesse aceitado o contrato, ele poderia mandar uma mensagem e fazer algumas perguntas sobre o assunto. Ao mesmo tempo, depois de contar a verdade a todos, ele achava que ela merecia saber a verdade sobre ele também, e sobre seu pai. Poderia ser outra arma de dragão? Jack perguntou. Neste ponto não estamos descartando nenhuma opção, Lenny respondeu. Espalhados pelo continente, há muitos artefatos estranhos e diferentes. O próprio cristal que Van está segurando é um deles. Talvez alguém tenha usado um desses. Slivia diz para não descartar nada, até mesmo um ataque da própria sombra. Naquela época, quando ela estava sendo controlada pela sombra, ela percebeu que suas sombras estavam sendo controladas pela formiga. Não era a sombra usual que Somos costumava ser. Talvez haja até brigas internas entre eles. Falando em brigas internas, isso fez com que Kyle trouxesse à tona sua preocupação também. Houve algum progresso em encontrar o assassino? Kyle perguntou, esperando que alguma evidência apontasse para Harry. Naquele dia, ele tentou procurar evidências, mas não conseguiu encontrar nada. Se Ray não fosse agir, ele precisaria encontrar provas e fazer com que os outros estivessem do seu lado. Lenny foi um pouco cauteloso, e os outros não acreditaram na história de Kyle quando ele os contou. Não, respondeu Ray. Mas tenho feito minha própria vigilância. Há coisas que posso fazer que nem vocês sabem. Portanto, mesmo que um de nós seja o assassino, eu serei capaz de pegá-lo. Isso trouxe um sorriso no rosto de Kyle. Parecia que Ray não havia simplesmente desconsiderado seu relatório. Colocando a mão no chão, um pequeno círculo apareceu, e dele apareceu um velho amigo que eles não viam há muito tempo. Um lobo de pelo preto com um grande chifre saindo de sua cabeça. No ar! Jack gritou. Mas ela não era maior antes? Assim como eu, Noir também melhorou sua força. Uma das habilidades que ela tem é que ela pode mudar seu tamanho como quiser. Sua velocidade é ainda mais impressionante do que antes, e eu garanto a você, ela é mais forte do que qualquer besta de nível imperador. Essas palavras assustaram todos eles. Eles olharam para Noir que estava feliz lambendo a mão de Ray. Não parecia uma besta mortal, mas eles a tinham visto fazer algumas coisas no passado. Não vamos perder mais tempo. Vamos nos mover para a fortaleza agora.